Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu desejo que aqui agora você se sinta à vontade, conectado aí, em sua casa ou em seu local de trabalho. Hoje vou compartilhar essa mensagem motivacional e fique de olhos abertos e preparados. O Espírito Santo vai ativar você. No momento que estamos garimpando esse nobilíssimo culto de gratidão, bodas de mármore, 39 anos de vida conjugal do casal Rui Xavier e Alice, a Palavra de Deus realiza ministério maravilhoso em nossas vidas. Ela, a Palavra de Deus, te mantém puro. Ela, a Palavra de Deus, te dá alegria. Ela, a Palavra de Deus, te guia. Ela, a Palavra de Deus, estabelece os seus valores. A Palavra de Deus te ajuda a orar com eficácia e ficar conectado em oração. A Palavra de Deus te dá esperança, paz e liberdade. Eu fico imaginando o amor, a Palavra de Deus te orienta. O amor à Palavra de Deus vai te ajudar a descobrir e cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. O amor à Palavra de Deus vai te fortalecer para testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. Naquele momento que você acredita estar no fim da linha, a palavra terapêutica de Deus te reanima, te dá entusiasmo. Se você tem prazer na palavra de Deus, vai desfrutar, ter uma experiência muito agradável e muito benéfica. Você é capaz de se lembrar o que está aprendendo aqui e agora com Deus. Deus te carrega no colo. Deus aguenta o seu peso. Imagine essa pregação como se fosse aquela música que adoro ouvir. Toda vez que a palavra terapêutica de Deus vem a você, vai se sentir mais agradável e vai continuar experimentando mais benefícios espirituais. Então, você vai realmente gostar de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus. O braço de Deus não é paralisado pela fraqueza. Deus é imutável, permanecendo firme e eterno. Deus é a sua habitação. O falecido pastor Billy Graham, o maior evangelista do século XX, em seu livro A Caminho de Casa, diz que a velhice não é para os fracos. No tempo de fraqueza física, os olhos ficam embaçados, os ouvidos moucos, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas. E dizem os entendidos
que cada fio de cabelo branco que brota em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Agora eu quero que você olhe bem aqui na palavra de Deus, a Bíblia. Eu gostaria de ensinar-lhe algo muito especial que você pode aprender e com prática você pode ficar melhor e melhor. Quando for velho e grisalho, Deus não te abandonará. Deus é o seu refúgio. A Bíblia diz em Isaías 46, versículos 3 e versículo 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levas-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, versículos 3 e versículo 4. Deus ordena a Jacó, a Israel, que ouça enquanto ele dá um significado terapêutico. Deus diz: vós nunca tivestes que me carregar. Na realidade, eu vos carreguei desde o tempo em que nascestes, e eu os levarei enquanto viverem. Deus não só leva a carga, mas os leva e os sustenta. E ainda mais, Deus os salva, algo que os deuses e ídolos não poderiam fazer sequer por si próprios. Deus é imutável. O cuidado de Deus por você não muda. Deus cuidou de você desde a infância e continuará cuidando daqui para frente. Deus não muda. O amor de Deus é eterno. A fidelidade de Deus é constante. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus não te desampara quando a velhice chega. Deus caminhou com você da infância à velhice, e agora que você chegou à fase outonal da vida, Deus ainda te carrega nos braços. Naquele momento que os seus olhos ficam embaçados, naquele momento que seus joelhos ficam trôpegos e suas mãos descaídas e pernas bambas, Deus te carrega no colo. Deus aguenta o seu peso. Isso é muito importante. Hoje você tem a oportunidade de reafirmar seu entusiasmo, reacender a chama do avivamento e se sentir incrivelmente bem em saúde mental, emocional, espiritual e ainda mais física. É tudo para você. Essa pregação foi feita para você. Eu quero que se lembre disso. Naquele momento que o medo assalta a fé, naquele momento que a dúvida ameaça as convicções, naquele momento que os ventos fazem rodopiar o seu frágil barco no mar revolto da vida cristã, Deus te salva. Quão benigno é Deus.
Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. Não há Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é o seu Criador e provedor. Deus é o seu Redentor e Consolador. Deus é a sua alegria e a sua paz. Deus é a sua justiça e a sua esperança. Dele, Deus, vem o seu socorro e a sua salvação. Deus te conhece de antemão e te predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Deus te predestinou, justificou e garante a sua glorificação. Você está seguro nos braços onipotentes de Deus, no tempo e na eternidade, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém ou Sião celestial. Guarde essas palavras em seu coração e em sua mente. Quer saber como vai vencer o medo? Você vai gostar e entender. Você tem muito potencial no momento que confia na palavra terapêutica de Deus. Assim que você está pronto para obedecer a palavra de Deus, pode se sentir mais confortável. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Pense mentalmente. Deus fala agora com Israel de um modo íntimo e pessoal. Em contraste com os adoradores de ídolos, Israel é servo de Deus, escolhido por ele para realizar uma obra. Eles são descendentes de Abraão, aquele a quem Deus deu a promessa. Meu amigo é literalmente o que me ama. Deus amava Abraão e Abraão respondeu amando a Deus em todos os níveis e sentidos de sua vida. Já parou para pensar nisso muito? Embora Deus o chame pelo antigo nome de Jacó, o enganador e suplantador, eles ainda são considerados o seu povo escolhido. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 9, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Guarde essas palavras em sua mente e ainda mais em seu coração. Essas palavras irão te ajudar no momento que precisar. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Israel foi tirado do Egito. O Deus que fez o povo de Israel seu servo e o escolheu, não o tem rejeitado. Deus se preocupa com o sentimento do seu povo. Deus tem amor com a sua vida. Você é uma pessoa abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais. Consegue imaginar o cuidado de Deus sobre a sua vida? Esse é um momento terapêutico programado exclusivamente para você. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento
com a minha destra fiel. Os fabricantes de ídolos tentavam encorajar um ao outro. Mas Deus é quem encoraja e dá entusiasmo a seu povo. Não temas, porque eu sou contigo. Deus é o Deus dos israelitas e ainda mais o seu Deus e o meu Deus. Deus prometeu ajudar você, sustentar você, amparar você firmemente e apoiá-lo com a destra da sua justiça. Deus vai levar a cabo o seu propósito justo com forte poder que assegura a sua vitória. Obedeça à voz terapêutica da palavra de Deus aqui e agora. A Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo de número 17: toda arma forjada contra ti não prosperarás. Toda língua que usar contra ti juízo, tu a condenarás. Esta herança do servo do Senhor, do seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda arma forjada não será capaz de tirar de Sião o que Deus irá prover. Nem tampouco toda língua que se levanta para acusar no tribunal será capaz de se levantar contra o povo de Deus e tomar a sua herança, os direitos e as bênçãos que Deus lhes tem dado. Esta é a palavra declarada de Deus. Realmente a herança são dos verdadeiros cristãos que são servos do Senhor. Os verdadeiros cristãos têm uma justiça que vem da parte do Senhor, provida por Deus. E esta justiça é provida pela morte e ressurreição do servo sofredor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, Jesus Cristo, Osiós, Teossote, o Messias. Guarde essas palavras em seu coração. Esta é uma palavra de encorajamento direta e forte. Não havia necessidade de temor nem de desmaio, pois o Deus de Abraão continuava sendo o Deus de Israel e o Deus de sua alma. Israel continuava sendo povo em pacto com Deus, bem como as operações da mão direita de Deus. Mesmo que você seja um cristão professo, naquele momento que você foi salvo pela graça e pela fé, Deus não tirou a sua humanidade. Você não é suscetível ao medo e tudo aquilo que você não controla e administra impõe medo. Diante dessa verdade, você precisa aprender a administrar o medo. E talvez você esteja perguntando, mas como fazer isso? É a palavra de Deus que dá a você razões para ser uma pessoa corajosa e cheia de entusiasmo, não temer. Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, dá a você algumas razões teológicas para ter coragem. A primeira razão para você não temer é que Ele, Deus, está com você. Eu quero que se lembre disso
A primeira promessa de Deus para você é que Ele está com você. O texto, de forma muito clara, diz: não temas, porque eu sou contigo. Primeiro, temos uma ordem: não temas. Na sequência, temos uma promessa: eu sou contigo. E essa promessa do Senhor, feita aos israelitas, tinha razões. Os israelitas estavam sendo ameaçados pelos povos pagãos. Deus, de forma imperativa, diz: não temas, porque eu sou contigo. Através dessa palavra, o Senhor queria lembrar os israelitas de livramentos que eles tinham recebido dele. Era o mesmo que dizer: eu sou o mesmo Deus que com mão forte tirou vocês do Egito. Eu sou o mesmo Deus que destruiu o poder de Faraó. Eu sou o mesmo Deus que fez maravilhas no meio de vocês. Por isso, não temam. E o mesmo vale para você aqui e agora. Não temas. E é interessante observar que essa mesma promessa que é feita por Deus em Isaías, no Antigo Testamento, é reforçada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no Novo Testamento, no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, você encontra a famosa grande comissão, onde Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluias! Glórias a Deus! Você está totalmente confiante em todas as áreas de sua vida, no momento que a palavra de Deus governa a sua vida. Aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, garante que está com você até o fim dos tempos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, garantiu que Deus Pai nos enviaria o Consolador e que Ele, o Espírito Santo, estaria conosco para sempre. Isso é maravilhoso. Deus está com você o tempo todo até a consumação dos tempos, o fim do mundo. Você não está sozinho. E hoje Deus ordena a não temer, como dá a você uma incrível razão para isso. Deus está com você e, como prova, Deus te leva a olhar para trás e relembrar tudo o que Ele tem feito em sua vida. Se você está aqui hoje vivo, e o motivo é que Deus tem cuidado de você,
E se Deus tem cuidado de você, você não teme nada. Você é um homem corajoso, uma mulher corajosa. A Bíblia diz em Salmo 119, 31, aos teus mandamentos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. O salmista faz uma declaração e uma súplica. Declara estar apegado aos testemunhos de Deus e roga para não ser envergonhado. É exatamente o apego à palavra de Deus que te livra da vergonha. A coragem é o fruto da observação dos mandamentos da palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 6, então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Imagine entrar em 2025 com as regras espirituais da palavra de Deus tão claras que você nem reconheça a pessoa que foi em 2024. Esse é um dia especial. E se no próximo ano você pudesse ter a clareza de quem realmente quer ser e ao mesmo tempo um plano estratégico espiritual para transformar sua vida com impacto em saúde mental, emocional e espiritual. É exatamente isso que a palavra de Deus traz para você. Oportunidades transformadoras, um processo que vai muito além de o que fazer e chega ao cerne da questão. Quem você quer ser no ano de 2025? Deus, através do profeta Isaías, em Isaías 41:10, dá a você razões teológicas para ter coragem. A segunda razão para você não temer é que Deus é o seu Deus. Essa segunda promessa de que Ele, Deus, é o seu Deus, vem logo após outro imperativo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É interessante a palavra assombres no original hebraico, sha'a, pode significar desviar o olhar, ou seja, o que Deus estava dizendo aos leitores originais e para você é o seguinte: não permita que as circunstâncias, por pior que elas sejam, tire o foco de seu olhar em Deus. Há um gatilho e padrão mental negativo instalado nas pessoas que passam por dificuldades. Elas olham para os problemas, para as circunstâncias, elas se esquecem de que Deus é Deus. E não somente que Deus é Deus, e muito mais que isso, que Deus é o Deus delas. Eu quero que você olhe pela fé para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Fixe seus olhos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus e permita que a transformação aconteça. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10.
A terceira razão para você não temer é que Deus te fortalece, Deus te ajuda, ainda mais Deus te sustenta. Após dizer para não ficar assombrado, porque Ele é o seu Deus, o Senhor dá a você mais 3 razões para não temer. Primeira razão, Deus te fortalece. Segunda razão, Deus te ajuda. Terceira razão, Deus te sustenta. Pense mentalmente. Deus deixa claro que momento de dificuldade virão. Deus deixa claro que Ele está com você. Momento de fraquezas virão. Ou seja, você não está livre disso, mas Deus garante que nesses momentos Ele vai te fortalecer. Haverá momentos em que você se sentirá desamparado ou desamparada, mas Deus vai te tranquilizar, dizendo que te ajudará. E ainda mais, há momentos de dúvidas que você vai enfrentar e serão uma realidade em sua vida, mas Deus deixa claro que é Ele quem vai te sustentar. Toda manhã, quando você acordar, vai se sentir incrivelmente bem pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sabe, quando você acorda tão motivado em obedecer a palavra de Deus, coisas simplesmente acontecem. Você pode vencer o medo em todos os níveis e sentidos de sua vida cristã. Deus está com você. A presença de Deus com você é o melhor antídoto contra o medo. Se Deus está com você, você se torna um homem corajoso e uma mulher corajosa. É muito interessante a maneira que você permite que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, ainda mais em sua mente. Pense agora no que vai fazer. O Senhor é o seu Deus. Deus não é apenas o grande Deus, mas é o seu Deus. Você é precioso para Deus. Você é filho e filha de Deus, a menina de seus olhos. Você pode vencer o medo em todos os níveis e sentidos de sua vida cristã. Deus promete te fortalecer e te ajudar. Se Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, então Ele é maior do que quaisquer circunstâncias que possa te ameaçar. Em vez de você fixar os seus olhos nas circunstâncias, precisa fixá-lo em Deus. Dele vem o seu socorro. Finalmente, você pode vencer o medo em todos os níveis e sentidos de sua vida cristã. No momento que toma posse das promessas de Deus, o Senhor te sustenta com sua destra fiel. A destra de Deus é fiel e nunca desampara os seus. A destra de Deus é fortaleza no dia da angústia. A destra de Deus é refúgio na tempestade e abrigo no temporal. Você está respondendo muito bem à voz terapêutica da palavra de Deus. Você tem muito potencial confiando na palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 11,
e versículo de número 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Isaías 41, versículos 11 e 12. Deus faz com que sejam envergonhados e confundidos os que se irritarem contra o seu povo. As pessoas pensam que estão lutando contra Israel, mas estão de fato lutando contra Deus. Deus faz as pessoas curvarem suas cabeças com vergonha. Deus faz com que as pessoas pensem ter uma ação contra Israel, se torne como nada, e eles perecerão. Eles não serão achados, pois já não existirão sobre a terra. Deus trabalha no mesmo sentido em sua vida. Jerusalém foi atacada algumas vezes, mas Deus defendeu seu povo. Nos dias do rei Josafá, Jerusalém foi ameaçada pelos moabitas e amonitas, e os exércitos confederados foram desbaratados. Registro bíblico e segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 22. Nos dias do rei Ezequias, o exército assírio sitiou Jerusalém e Deus miraculosamente poupou a cidade, enviando um único anjo para matar 185 mil soldados. Isaías 37, 36 a 38. Em todas as circunstâncias, a orientação de Deus ao povo de Jerusalém foi: não temas. A Bíblia diz em Isaías 41, 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, que eu te ajudo. Deus declara quem Ele é. Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Deus continua declarando: não temas, deixe de ser medroso, que eu te ajudo. Em todas as circunstâncias, não importa quão difícil ou confusa, Deus quer que você haja com coragem e fé e fique cheio de entusiasmo espiritual. Tome posse dessa promessa registrada em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Você está se sentindo incrivelmente bem. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 14: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Guarde essas palavras em sua mente. Pense na última vez que você deu um grande sorriso daqueles. Lembra? Chamando o povo de Israel de vermezinho de Jacó. Deus está lembrando de quão fracos e desamparados eles são.
Estar amedrontado é natural, mas Deus lhes diz para você parar de se sentir amedrontado. Deus te ajuda. Deus é o seu redentor. Novamente veio a Israel, Judá, a chamada para que não temesse, pois embora Judá fosse um verme sobre o qual todas as nações pisavam, que andava de moral tão baixa que merecia ser pisada, as coisas mudarão e o Redentor, o Santo de Israel, os consolará. Os padrões não tinham sido rebaixados, pois o Redentor é igualmente o Santo de Israel. As dívidas de Israel tinham sido pagas e a palavra-chave agora era restauração e não julgamento. O termo vermezinho pode ser aqui um vocábulo afetivo e não de reprimenda, revestindo-se da ideia de poucos ou pequenos provocadores de piedade e amor especial. Você tem um escudo protetor em Deus e na fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 17: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. A aridez sempre foi um problema maior na parte do Oriente Médio, quando o pobre, desafortunado e o infeliz, o necessitado, o oprimido estão a ponto de morrer de sede, o Senhor lhes responderá e satisfará a necessidade deles. Deus sempre estará lá para eles. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Isaías 41, versículo 18. Deus vai satisfazer as suas necessidades absolutamente em todos os lugares. Milagrosamente, Deus vai abrir rios em lugares altos e Deus fará fontes no meio dos vales, transformando o deserto em tanque de água e a terra seca em lugar onde brota água. Deus é o mesmo Deus que deu a Israel água da rocha durante a caminhada, o Êxodo. A Bíblia diz em Isaías 41, 20, porque para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel os criou. O que Deus faz? O que Deus faz e como faz nesta restauração será um testemunho para o pobre e necessitado. Juntos eles verão, saberão, considerarão, entenderão com discernimento que o grande poder, a mão do Senhor, realizou tudo isso. O Santo de Israel o criou. A palavra criar no Antigo Testamento sempre tem Deus como sujeito. Somente Deus pode criar,
Só Deus pode cumprir esta profecia. Hoje você está aprendendo muitas coisas boas. Outra vez, o Senhor traz à lembrança livramentos que ele tinha concedido ao povo. Quando Deus fala das águas, faz uma alusão à travessia do Mar Vermelho. Quando Deus fala dos rios, faz alusão à travessia do Rio Jordão. E com relação ao fogo, é uma metáfora para a proteção de Deus contra o perigo. Davi usou essa figura de linguagem em Salmos capítulo 66, versículo 12, onde ele diz: passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A Bíblia diz, eu acredito. Além disso, quero trazer à sua memória o livramento do Senhor dado a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Deus está com você todos os dias. Deus não te garante uma vida sem problemas e dificuldades, mas Deus garante que está com você. Por isso, não temas. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. Apesar da falta de resposta de Israel ao juízo de Deus, Deus não mudou o seu plano e propósito para o seu povo. Deus os criou. Deus formou a nação de Israel. Deus lhe diz para deixarem de ficarem temerosos, porque ele os redimiu. Os israelitas jamais deveriam deixar sua fé em Deus. Deus lhe deu o nome de Israel. Deus os reivindica como sua propriedade da mesma maneira que fez quando os tirou do Egito e os trouxe a ele. Eu quero que se lembre disso. A expressão hebraica, eu te remi, aqui, como em outros lugares, é a palavra redimir, que vem de Caal, servo de Goel, ou parente remidor. Através do profeta Isaías, Deus tornou claro que tratava a Israel como membro de sua família. Deus reclamaria seus direitos e cumpriria suas obrigações para com ele. Tu és meu. O povo de Israel, precioso aos olhos de Deus, por estar investido das perfeições de Jesus Cristo, o Messias, que lhe foram imputadas pela graça de Deus, serão reunidos de todas as direções geográficas, mas, por implicação, a volta a Sião refere-se à reunião de todos os eleitos na Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você está ouvindo e aprendendo algo muito especial que com prática pode ficar melhor e melhor. A Bíblia diz em Isaías 44, versículos 1 e 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem
escolhi. Isaías 44, 2. Desde o começo, desde o ventre, Deus o tinha escolhido para ser seu povo peculiar. Deus explicitamente prediz que o futuro de Israel receberia a água viva e o próprio Espírito Santo derramado sobre os israelitas, e se cumpriu em Atos capítulo 2, no Pentecostes. A Bíblia diz em Isaías 43, 11, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Dizendo, eu sou o Senhor Yahvé, Deus está fazendo-os lembrar da sua revelação durante o tempo do Êxodo. Deus o salvou. Deus o salvará agora. Deus é o Salvador e não há nenhum outro. A Bíblia diz em Isaías 43, 12, Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Deus falou para Moisés o que ele ia fazer. Deus salvou a Israel e se fez ouvir entre os israelitas no Monte Sinai. Quando os israelitas vieram ao Sinai, eles não tinham nenhum ídolo entre eles. A salvação e a voz do Senhor vieram somente de Deus e, portanto, devido a Israel ter experimentado isto, o Senhor diz que eles são testemunhas de quem Ele é, Deus. A palavra hebraica El é a palavra para Deus, a qual enfatiza que só Ele é Deus. Embora Israel tenha falhado, Deus não falhou. Os israelitas são testemunhas da fidelidade de Deus. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13, Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A expressão hebraica Mion Anil, desde o dia eu sou ele, pode significar, desde que o tempo começou, eu sou o único Deus verdadeiro, ou pode significar, desde que eu sou o único Deus verdadeiro, ninguém pode escapar da minha mão. Deus fará sua obra, e ninguém poderá impedi-la ou revertê-la. Você está respondendo muito bem à voz terapêutica da palavra de Deus. Você sabe como é fácil aprender aqui em culto na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A Bíblia diz em Isaías 44, versículo 5, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. A obra do Espírito Santo faz todo indivíduo testemunhar, declarando o seu relacionamento com Deus, tanto por escrito como falando. Eles levarão o nome, quer dizer, caráter e natureza de Israel. Ou seja, os judeus que não estavam vivendo para Deus serão transformados e se tornarão verdadeiros israelitas, honrando a Deus e desfrutando os direitos e privilégios que Deus lhe dá. Assim,
irá acontecer em sua família. Você pode se sentir ainda mais confortável, conectado a essa palavra de Deus. Você é capaz de se lembrar o que está aprendendo com Deus aqui e agora. A Bíblia diz em Isaías 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus reassegura a Israel de que ele realmente é o Rei e Redentor deles, o Senhor dos Exércitos, tendo os exércitos da Jerusalém Celestial à sua disposição, chamando a si mesmo o primeiro e último. Deus está enfatizando que só ele é Deus. Sempre que Israel esqueceu isso e se voltou para outros deuses ou outras coisas, eles bloquearam o fluxo da promessa de Deus. Novamente, Isaías enfatiza o contraste entre o conceito pagão de muitos deuses e a existência do Deus de Israel. Não havia nenhum Deus antes dele, nenhum virá depois dele. Deus sempre foi e sempre será. Ao contrário dos ídolos, Deus não foi formado por ninguém. Deus não é dependente de nada nem de ninguém. Deus é supremo. O Novo Testamento aplica isso a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele é Deus manifestado na carne. Continue ouvindo a voz da palavra de Deus em Isaías 44, versículo 7. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare, que o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Deus é que dirige a história de seu eterno povo. Deus proclamou isto, Deus estabeleceu isto. Deus sabe o que está vindo no futuro. Agora, o desafio é para os pagãos, os adoradores de ídolos. Deixe-os declarar o futuro, se os assim chamados deuses deles podem revelá-lo. Só o Deus de Israel é onisciente. Só o Deus de Israel pode cumprir as suas promessas. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não prediz muito tempo atrás. Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Isaías 44, versículo 8. Deus assegura novamente a Israel, dizendo-lhes que parem de tremer em terror, parem de estar amedrontados pelos seus inimigos. Deus tem proferido profecias que têm sido cumpridas e eles são as testemunhas disto. Deus novamente dá ênfase de que não há nenhuma outra rocha, ou seja, um refúgio, uma força, uma garantia de poder, permanência e fidelidade. Deus, é o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4,
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é uma promessa a qual você precisa se agarrar com todas as suas forças. A Bíblia diz em Isaías 44, 21, lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Israel não formou a Deus, Deus formou a Israel. Deus os resgatou do Egito. Deus o formou desde o princípio, do nascimento deles como uma nação. Deus lhes assegura que eles ainda são seus servos e que Ele, Deus, não os esquecerá. Guarde essas promessas em seu coração. A Bíblia diz em Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Deus declara novamente quem Ele é e quais são os seus propósitos. Ele é o parente redentor de Israel. Ele não só formou a nação de Israel, Ele é o Criador de tudo, estendendo os céus, espalhando a terra. Só Ele, Deus, fez isso. Ele, Deus, o Eterno, é o Redentor e Criador de Israel. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora Deus revela que a sua salvação não é só para Israel, mas para os termos da terra. Deus revelou o seu propósito a Abraão para abençoar todas as famílias, nações da terra. Isso jamais mudou. Muitos no mundo ainda estão olhando na direção errada. Todos precisam se voltar para o Senhor e serem salvos. A Bíblia diz em Isaías 45, versículo 23, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Isaías 45, 23. Deus fez esse mesmo tipo de juramento para confirmar sua promessa a Abraão. Essa palavra é uma palavra justa do Deus verdadeiramente justo, o Deus fiel, o Deus em que nós podemos confiar, como um sinal evidente de submissão e obediência. Deus diz, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. O Novo Testamento deixa claro que a promessa vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que envolve reconhecê-lo como Kyrios, o Senhor de sua
vida. Toda manhã, quando acordar, você vai se sentir bem pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Imagine você obedecendo a palavra de Deus. Você é responsável por ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra de Deus em sua família. Você é responsável pela formação e ainda mais pela vida espiritual de sua família. Você precisa ensinar a sua família a crescerem na graça e no pleno conhecimento da palavra de Deus, ainda mais amadureçam na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mantendo-os fiéis a Cristo e à Igreja. Você é responsável por manter sua família em harmonia e unidade na Igreja, se conectando aos cultos com a bênção de Deus. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 17: Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. A Bíblia diz em Salmos 119, 50: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Gostou do significado e conteúdo? Se sente preparado ou preparada para entregar sua alma para Cristo Jesus? No momento de decisão, em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios há de virão.